Acho que agora foi. Boa noite a todo mundo do grupo de desenvolvimento humano. Como é que estão vocês hoje? Tá todo mundo bem? Hoje é um dia interessante porque a gente vai bater papo, né, sobre PNL e como que a PNL pode auxiliar alguém que trabalha com coach. Então, eu queria saber aí quem é que está ao vivo, se tem pessoas ao vivo aqui. Eu acho que a Carla está ao vivo, que eu acabei de ver. Maravilha. Eu vou ficar aqui vendo os comentários aí embaixo também. Tá. Então, eu vou esperar aí algumas pessoas chegando e até elas chegarem, quem quiser se apresentar e falar, olha, meu nome é assim, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio, eu faço isso, eu faço aquilo, que vai até auxiliar na hora de, muitas vezes, tirar dúvida de vocês ou especificar exatamente como a programação neurolinguística pode ajudar você em uma coisa bem específica. Tanto é que a Carla vai deixar um espaço, a gente vai deixar um espaço de 15 minutos para tirar dúvidas, mas se alguma dúvida surgir aqui nessa abinha aqui minha e eu achar que é pertinente e valer a pena responder no momento da pergunta, eu já vou respondendo, ok? Que isso eu acho que agrega para essa palestra, para esse webinário, ser um pouco mais interativo do que simplesmente eu falando e você ouvindo aí do outro lado, ok? Então, boa noite a todos novamente. Meu nome é Cláudio Lara, eu sou Master Trainer licenciado pela The Society of NLP, que é o órgão que organiza e regula a PNL no mundo, é o maior órgão, tem outros órgãos por aí. Esse é o vinculado ao Dr. Richard Bandler, que é o cara que desenvolveu a PNL na década de 70, junto com o John Grinder, que faz parte de uma outra sociedade, né? Então, boa noite, Andresa, tudo bom? Tudo ótimo. Então, a nossa certificação, os nossos treinamentos, eles são todos licenciados e regulamentados por essa organização. Então, como é que funciona essa organização? Ela regula, né, ela tem um presidente hoje que chama John LaValle, e ela regula a qualidade dos treinamentos que são licenciados por eles. Então, os treinadores, por exemplo, e existem alguns outros treinadores no mundo, e nós somos obrigados a cada 2 anos voltarmos lá para reciclagem de alguma maneira, para a gente continuar sempre atualizado. Se a gente não faz isso, a gente perde o direito de dar treinamento certificado, a gente perde essa licença, né? Então, é um jeito internacional de regulamentar. Igual no mundo dos coaches que você tem o ICS, né? Que também é um dos órgãos que regulam a competência do coach. Então, você vai fazer o treinamento, você vai fazer a prova do ICS, tem vários procedimentos que você tem que seguir, tem várias provas que você passa, tem vários momentos que você faz coach com outros coaches regulamentados. Então, tem todo um procedimento. Da mesma maneira, nós que somos treinadores licenciados, né, com trademarkzinha lá pela The Society of NLP, a gente também tem essa obrigatoriedade. A gente tem essa obrigatoriedade de fazer certos procedimentos, fazer certas atitudes e simplesmente o tempo todo, cada 2 anos mais ou menos, se reciclar na programação neurolinguística. Porque afinal de contas, tanto o coach quanto a programação neurolinguística são duas ferramentas que de alguma maneira ou de outra elas são recentes. A PNL junto com o coach eles foram meio que criadas mais ou menos quase na mesma época, na mesma década de 70, né? Se você pensar que o Tim Galloway, né, do jogo interno do tênis, ele criou essa metodologia na década de 70, e o Richard e o Grinder desenvolveram essa metodologia de PNL também começo da década de 70. Então foi mais ou menos na mesma época que as duas foram criadas. Então, são duas ferramentas, duas artes, né, depende de como você vê isso, que são recentes. Então, pelo fato de ser alguma coisa muito recente, o tempo todo ela tem que ser atualizada, o tempo todo ela é reformulada, ela é ajustada
porque ela vai ser modificada para ser conciliado com a realidade das pessoas. Então, se você fizer coach há 30 anos atrás, talvez seja diferente o método, porque os problemas são outros, as situações são outras, então as ferramentas também têm que evoluir. Então a PNL, ela já existe há seus quase 40 e poucos anos, quase 50 anos, né? Então ela continua a se desenvolver. Você vai ver que, não sei se alguns de vocês parece que já fizeram algum treinamento de programação neurolinguística antes, você vai ver que talvez você possa ter aprendido algumas técnicas que muitas vezes hoje a gente não utiliza mais porque ficaram defasadas. Isso não quer dizer que as técnicas antigas não funcionassem, só que agora as novas, elas funcionam com uma agilidade maior, talvez a performance é diferente, então o tempo gasto com aquilo é diferente, né? Então tem todas essas qualidades de você treinar, né, uma programação neurolinguística mais atualizada. Da mesma maneira que é importante você se atualizar no mundo do coaching, já que você é um coach, ou em qualquer área, né? Se você para no tempo, você é um médico e você faz uma formação, mesmo que seja na USP, uma hora você vai ficar defasado, porque hoje em dia a ciência está evoluindo muito rápido. As coisas mudam muito rápido hoje em dia. As informações são passadas cada vez mais rápido. Então não é à toa que a gente tem que o tempo todo realmente se atualizar. Não importa se você faz isso há 1 ano, 2 anos, ou 10 anos, ou há 50 anos. Uma hora você vai ter que se atualizar porque vão passar por cima de você, ou aquilo que você faz vai ficar desatualizado. Então, o que seria programação neurolinguística para aqueles que ainda não sabem o que é isso? São ferramentas que foram desenvolvidas no intuito de entender a comunicação humana e como essa pode ser utilizada com excelência. E, primeiramente, o Dr. Richard e o John Grinder, que foram os caras que começaram tudo isso lá em Santa Cruz, na Califórnia, um era matemático e o outro era um linguista. E eles resolveram estudar terapeutas que tinham excelente sucesso com clientelas. E aí eles foram estudando e notando que esses terapeutas que tinham sucesso, eles possuíam comportamentos e eles se comunicavam de uma maneira muito diferente do restante dos outros que não tinham o mesmo resultado. Então eles foram em busca desses que tinham mais resultados e foram estudar, foram tentar entender e compreender a comunicação dessas pessoas. E aí eles foram agrupando essas comunicações, colocando nome para os padrões linguísticos dessas pessoas, e aí eles foram desenvolvendo as primeiras ferramentas da programação neurolinguística que, caso você vá na internet e vai buscar, a gente chama de metamodelo. Então, metamodelo é um jeito de você compreender a comunicação das pessoas e a lógica que existe dentro da cabeça das pessoas. Porque uma vez que você entende a lógica que existe dentro da cabeça de alguém, como ela raciocinou e chegou àquela conclusão, você tem mais ferramenta de lidar com aquilo, você tem mais ferramenta de expandir aquela mente humana, você tem mais ferramentas de elaborar e direcionar aquele tipo de pensamento para um pensamento mais útil, ou um pensamento que vai trazer uma solução de uma maneira ou de outra. Então, a programação linguística, ela começou ali. Só que, interessante que, depois de um tempo, a PNL, que ela só estava no meio terapêutico, ela começou a expandir. Porque outras pessoas de outras áreas começaram a se interessar. Então, o Richard começou, junto com o Grinder, a estudar outras pessoas de sucesso, que não eram do meio terapêutico. Então, começou a estudar vendedores, começou a estudar donos de empresas, CEOs, começou a estudar arquitetos, artistas, pintores, começou a abrir e expandir a habilidade de entender a comunicação dessas pessoas que tinham sucesso, de alguma maneira, em qualquer área da vida delas. Então, ela começou a expandir, começando aí no final da década de 70, um pouco na década de 80, ela começou a abrir espaço para outras áreas. Então, um bom matemático ia ser modelado para entender o raciocínio lógico do matemático,
e, consequentemente, se uma pessoa entende o raciocínio lógico de um matemático excelente, basta você pensar da mesma maneira ou aprender a pensar da mesma maneira que você ia ter o quê? O mesmo resultado desse matemático, ou um médico, ou um físico, ou um químico, não importa qual matéria. Então, foram desenvolvidas nos últimos 45 anos, através dessa metodologia que a gente chama de modelagem, que é pegar uma habilidade de excelência de alguém e compreender a lógica que existe mental por essa pessoa ter chegado nesse resultado, e ela conseguiu obter o mesmo resultado ou um similar resultado que essa pessoa teria. Então hoje em dia você vai ver que existem muitos treinamentos de programação neurolinguística que não são practitioner nem master, são treinamentos menores, exclusivos para um ponto específico, ou melhor, a gente chama de treinamentos de aplicabilidade. Então nós temos, por exemplo, ali um curso de vendas, por exemplo. Então o que é um curso de vendas com PNL? Foram pessoas que usaram as habilidades de comunicação e de entendimento na programação linguística e foram estudar pessoas que sabiam vender. E aí chegou-se à conclusão que pessoas que sabiam vender têm esse tipo de comportamento, têm esse tipo de atitude, se comunica dessa maneira, possui uma lógica mental de um jeito, e aí foi desenvolvido um treinamento baseado no que esses vendedores faziam. E aí consegue-se imputar essas habilidades em alguém que talvez não saiba vender muito bem, porque essa pessoa que não sabe vender muito bem começa a aprender muito bem. Não sei se alguns de vocês já chegou a ler um livro chama Outliers. E o Outliers é um livro bem interessante, que o autor, agora eu não me lembro o nome do autor, mas ele estudou pessoas de sucesso. Ele estudou a maestria. Né? E ele chegou a um número, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, porque muitas vezes já ouviu na internet, se comentam algumas vezes sobre isso, e chegou a um número que as pessoas precisam de 10 mil horas para se chegar a uma maestria de alguma atividade. Então, eu vou ter que estudar 10 mil horas para ser, na arte de ser um dentista, para ser um mestre dentista. Eu vou precisar de 10 mil horas estudando medicina, pelo menos, para especificamente, sei lá, uma operação específica, para ser um mestre naquele tipo de operação. Então ele chegou a essa conclusão de que você precisa de 10 mil horas para você se transformar em um mestre naquela arte. Agora, uma coisa que é interessante que ele também fala no livro é que existem 2 momentos de aprendizagem. O primeiro momento de aprendizagem a gente chama de aprendizagem grossa, onde você erra muito mais que você acerta. Você está fazendo um ajuste grosso do aprendizado. E esse ajuste grosso de aprendizado dura uma média de 2 mil horas. Isso quer dizer que você está desenvolvendo uma habilidade nova e você vai lá e você vai aprender e você vai ter que treinar 2 mil horas. E normalmente essas 2 mil horas você vai errar muito mais do que você vai acertar. E aí o seu cérebro vai codificando o que funciona daquilo que não funciona até chegar num ponto que você começa a acertar mais do que você erra. Então você começa a virar uma pessoa habilidosa naquela habilidade, ou habilidosa naquela prática, ou habilidosa naquele tipo de informação. Aí você tem, depois dessas 2 mil horas, você tem o quê? 8 mil horas para se transformar num mestre. Então, do primeiro momento que você se transformou numa pessoa com habilidades neurais, porque a gente está falando de neurociência aqui, né? Codificação, criação de capa de mielina neural, conexões neurais que vão desenvolver com o tempo, e você vai demorar mais 8 mil horas para chegar na maestria. Então, você tem 2 mil horas para ajuste grosso e 8 mil horas de ajuste fino, que seria aquele detalhe do detalhe que você vai fazendo até você se transformar num mestre naquilo. Então, a programação neurolinguística, ou a habilidade que você desenvolve ao estudar programação neurolinguística, fazer um practitioner e fazer um master, é que você vai aprender a modelar. Né? No master, principalmente, você aprende a modelar, você aprende a compreender a lógica das pessoas que você quer aprender mais, e você consegue, de uma maneira ou de outra,
desenvolver a habilidade de aprender alguma coisa nova e acelerar o processo de aprendizagem. Então, você vai, por exemplo, aprender a desenvolver uma habilidade de aprender línguas de uma maneira mais eficiente, mais rápida, ou vai que você quer aprender a pintar, você quer aprender a fazer artes, você quer aprender a fazer um esporte. Então, você vai aprender as habilidades necessárias de codificar o sucesso das pessoas e conseguir o quê? Para fazer com que você pule e faça um salto das primeiras 2.000 horas, que a gente chama de ajuste grosso. Então, você vai ter que desenvolver ainda o ajuste fino. Isso não tem como pular, não existe atalhos para o ajuste filme, porque o ajuste fino não tem atalho. Você vai ter que praticar. Você vai ter que praticar todos os dias. Você vai ter que notar os detalhes. Isso só você pode fazer. Mas o ajuste grosso você pode saltar. Porque ao invés de você errar e errar e errar e acertar uma vez, errar e errar e errar, acertar outra vez, até você encontrar o jeito certo, o jeito mais habilidoso de se fazer, você já pega isso pronto de alguém que já fez. Você já vai pegar isso de alguém que teve que fazer as 2.000 horas. Alguém que teve que desenvolver e gastar o tempo dela de 2.000 horas para desenvolver aquilo. Então, um dos maiores benefícios da programação neurolinguística é esse. É você desenvolver uma habilidade de aprender a aprender as coisas. Então, você vai conseguir aprender tudo muito mais fácil. Essa eu considero a ferramenta mais interessante da programação neurolinguística, porque vira um meio Matrix, né? Você coloca ali na sua cabeça os dados e de repente você codifica e está fazendo melhor. Então, óbvio que não vai chegar a ser igual Matrix, mas a ideia é essa, a ideia é a mesma. Você vai só pegar aquilo que funciona, começar a praticar só aquilo que funciona e você vai ter que o quê? Fazer o ajuste fino e codificar seu ajuste neural, né? Porque você tem que desenvolver capa de mielina, você tem que desenvolver seus circuitos neurais, seus circuitos motores, se for uma habilidade física. Então, isso você não tem como pular. Você pode auxiliar de alguma maneira. Né? Boa pergunta. Qual a aplicação em relação da PNL com o coach? Bem, se você se você aprende a desenvolver a PNL, além de você, então, compreender a lógica das pessoas, se você entende a lógica de uma pessoa que tem um problema, ou você consegue entender a lógica de alguém que tem alguma coisa que está resolvida. Só de você identificar a lógica dessa pessoa, você vai ter uma habilidade muito maior de resolver essa habilidade, você vai ter uma habilidade maior de direcionar as perguntas, direcionar o caminho ou a sequência de procedimentos que vocês vão juntos levar a pessoa até chegar no objetivo que ela se propôs a chegar. Então, você vai ter uma habilidade também de se comunicar melhor, porque programação neurolinguística, o nosso último nome é linguagem. Então, você vai ter uma habilidade maior de notar como a pessoa está se comunicando, as palavras, a entonação de voz, a linguagem não verbal dessa pessoa. E tudo isso você vai pegar e você vai concluir que esse ser humano, especificamente na minha frente, ele se comunica dessa maneira, ele pensa dessa maneira, ele tem essa entonação de voz, ele tem esses comportamentos, ele tem essas crenças, ele tem esses valores. Então, você vai conseguir, de alguma maneira, mapear melhor a pessoa que está na sua frente. E se você consegue mapear melhor essa pessoa da sua frente, você vai ter muito mais condição de ajudar ela. Você vai ter muito mais condição de conseguir interpretar o que se passa na cabeça dessa pessoa e direcionar. Então, talvez, em vez de você demorar talvez 10 sessões de coach, você consiga diminuir para 5 sessões de coach, para 3 sessões de coach, para 4 sessões de coach. Muitas vezes, um atendimento que você utiliza com programação neurolinguística, muitas vezes bastam 2 sessões que você já resolveu o problema da pessoa. Tá? Então, a gente consegue o quê? Acelerar. Né? Então, a gente consegue, de uma maneira, deixar com que o processo fique mais eficaz. Porque um dos preceitos da programação neurolinguística é que cada indivíduo é diferente. Cada indivíduo tem um processo diferente. Cada indivíduo tem uma neurologia diferente. Então não tem como a gente usar as mesmas ferramentas dos mesmos jeitos para todo mundo. Então a habilidade de você conseguir ter a flexibilidade de funcionar de uma maneira para um cliente, de uma maneira para o outro cliente, vai fazer com que você tenha uma eficácia muito maior.
você vai conseguir atingir um número maior de pessoas. Você vai conseguir adequar o seu trabalho ao indivíduo que estiver na sua frente e não fazer com que o indivíduo que está na sua frente se adeque ao seu jeito de pensar ou à sua ferramenta, que é o que muitas vezes acontece no mundo do coach. As pessoas muitas vezes, ou no mundo da terapia, ou no mundo do desenvolvimento humano, onde a pessoa tem uma série de ferramentas e ela usa as ferramentas, mas ela só sabe usar as ferramentas do jeito que ela aprendeu. Talvez ela só saiba usar as ferramentas daquele método específico. Então, ele vai ter que pegar um cliente e colocar o cliente na ferramenta. E isso não vai funcionar sempre. Então, a gente está dizendo que é muito mais interessante você colocar e moldar a sua ferramenta de acordo com o seu cliente. Então, essa é uma das habilidades que você vai desenvolver aprendendo programação neurolinguística. Você vai desenvolver todas essas coisas. Legal? Então, se vier mais perguntas, podem chegar com mais perguntas. Estou todo aberto. Tem até uma história muito interessante. Se você pegar, por exemplo, o site do Gladwell, né? O Gladwell, não, tem o Galloway e tem o Gladwell, que foi o cara que formatou o Grow, não foi? Tem até que ele usa o Grow para alta performance. E se você for no site dele, é bem interessante, porque eles falam de programação neurolinguística no site. O que aconteceu? O Galloway, junto com o Tim, eles desenvolveram a metodologia de coach, de alguma maneira, só que era uma metodologia de coach ainda muito inconsciente, ou melhor, eles sabiam fazer, mas não existiam regras, não existiam detalhes o suficientemente elaborados para ser aplicado com qualquer pessoa. Ou eles não conseguiriam, por exemplo, levar o coach da década de 70 para uma empresa, por exemplo. Eles não teriam habilidade de fazer isso. Porque o que eles faziam? Eles pegavam um executivo, por exemplo, e levavam para a quadra de tênis, para durante a quadra de tênis, durante a prática do tênis, desenvolver as habilidades de lidar com Self 1 e Self 2. Você que deve ter estudado coach sabe que existe isso, o Self 1 e Self 2. Então, só que não existia uma sequência lógica formatada boa o suficiente para ser vendida em grandes quantidades. Então, o Galloway e o Tim procuraram pessoas de PNL, procuraram especialistas da programação neurolinguística. Não está no site dele descrito especificamente quem foi que auxiliou, mas o que aconteceu foi que buscaram pessoas de programação neurolinguística para modelarem eles. Então, pessoas da programação neurolinguística foram até a quadra de tênis com o Tim Galloway e o Tim e o agora esqueci o nome do outro de novo, e eles foram o quê? Eles foram aprendendo a perceber aquilo que eles estavam fazendo, e aí começaram a criar metodologia. Tanto é que o Grow foi desenvolvido depois em parceria com a McKinsey, que a McKinsey falou, legal, a gente tem então agora uma sequência lógica que dá para ser vendida para uma empresa, mas a gente precisa de um nome para isso, a gente precisa de terminologias que sejam marqueteiras. Então eles contrataram a McKinsey na época, e a McKinsey falou assim, o pessoal da McKinsey elaborou o nome Grow. Então o nome Grow, que você conhece, você deve ter estudado, é uma das ferramentas mais utilizadas do mundo, mais conhecidas do mundo. O livro foi vendido lá, acho que foi vendido no mundo inteiro, tem mais de 50 línguas diferentes, 50 países diferentes. Ele foi desenvolvido pela McKinsey, mas antes disso, pessoas da PNL foram modelar o Tim e o John. Então, a programação linguística e o coach estão intrinsecamente ligadas no final. Elas não tem como uma existir sem a outra, porque as duas, de alguma maneira, elas se complementam. Não tem hoje em dia como a gente falar, não, isso é PNL, isso é coach, eles não se misturam. Na verdade, eles se misturaram desde o início. Um acabou sendo codependente do outro. A programação neurolinguística se utiliza de ferramentas similares à do coach também. Então, no final, elas acabam agregando, porque são ferramentas essenciais para você ajudar pessoas a chegarem aos seus objetivos. Então, por que não usar as duas? Então, quem desenvolveu tudo isso sabia disso e quer o quê? Melhorar. Agora, vamos lá. A Carla perguntou mais uma outra pergunta ali.
A aplicação da PNL nos relacionamentos. Bem, se você sabe se comunicar melhor, a consequência é que seus relacionamentos melhoram também, né? Então, você vai conseguir compreender melhor, por exemplo, o que seu parceiro está querendo dizer para você. Por exemplo, isso é muito comum. Vamos imaginar, eu sei que parece meio que um sistema, mas não é bem isso. A mulher chega assim, você nunca disse que me ama. E o marido chega assim, não, como não? Eu sempre te dou abraço, sempre te dou presentes. Ou melhor, as duas pessoas estão demonstrando amor de alguma maneira, só que o jeito que a mulher quer receber é ouvir, eu te amo. E ele está entregando presentes ou dando abraços. Ele está entregando o amor dele de uma maneira diferente do que ela deseja receber. Então existe o quê? Conflitos. Por mais que as pessoas estejam dizendo a mesma coisa, a linguagem que elas estão utilizando é outra. Então, quando você está no relacionamento, é importante você entender como que a outra pessoa, qual a preferência de linguagem de uma outra pessoa, como é que ela tem a preferência dela de comunicação, para você conseguir se comunicar melhor. Porque senão, você vai se comunicar com a pessoa, a intenção é a melhor possível, só que o resultado não vai ser. Não. PNL nos resultados de vendas e nos resultados em liderança. Vendas e liderança. Ou melhor, existem pessoas que elas são boas vendedoras e pessoas que são boas líderes, de alguma maneira. Então você conhece essas pessoas, você já deve ter visto essas pessoas. Então, novamente, pelo método da modelagem, você consegue entender, compreender, desestruturar, você consegue desmantelhar, desmontar o que a pessoa pensa, como ela age, como ela se comporta, como as crenças que ela tem. E uma vez que você tem a desconstrução dessa habilidade, você consegue compreender o que ela está fazendo na cabeça dela. Não só fisicamente. Porque muitas vezes a gente vai modelar ou a gente vai copiar a pessoa, mas a tendência é a gente copiar o jeito dela se vestir, a preferência, como ela fala, talvez o tom de voz dela, os trejeitos, mas a gente não vai a fundo no processo intelectual da pessoa. A gente até muitas vezes pergunta para a pessoa, sabe, quais as crenças que ela tem, que valores que ela tem, mas a gente não chega tão profundo a descobrir as estratégias mentais dela, porque para isso você precisa ter habilidades de perguntar e descobrir essas estratégias, que é o metamodelo, por acaso. Então, o que acaba acontecendo é que você não consegue desenvolver uma habilidade tão perfeita de conseguir ter os mesmos resultados dessa outra pessoa, só copiando roupa, tom de voz e mais ou menos como a pessoa pensa. Você também tem que ir mais a fundo no processo estratégico mental dela. E isso que a gente ensina no Master. Você desenvolve essa habilidade para conseguir pegar a fundo a estratégia da pessoa. E uma vez que você consegue descobrir a estratégia da pessoa, você modela ela. Então, ela pode funcionar para vendas, para liderança, para o que você quiser. Se você nunca pintou na vida, você vai, por exemplo, na Praça da Sé, por exemplo, e você vê um daqueles pintores ali que estão lá pintando, e você sabe fazer as boas perguntas, você em meia hora, uma hora, você tira o quê? As estratégias mentais desse pintor, e você vai para sua casa, compra o seu quadro, compra a sua pintura, e você começa a usar as mesmas habilidades mentais desse cara. Então, talvez você não consiga pintar de início igual o cara, mas você já tem estratégia mental do cara. Então você vai saltar as 2.000 horas da pessoa e já vai começar o quê? A desenvolver o que a gente chama do ajuste fino. Vamos lá, mais outras perguntas. Como uso do metade? Não compreendi a pergunta. Refaz a pergunta para mim depois, Robson. Que eu não compreendi como o uso da metade pode ajudar nos processos de coaching. Então, a programação linguística de verdade, não tem nada a ver com terapia. Tem a ver com, um modelo de aprendizado. Porque você aprende a aprender, você aprende a desenvolver suas habilidades. Boa pergunta. Acabei de receber uma ótima pergunta aqui. Como a PNL pode ser utilizada no coach executivo? Bem, o coach executivo, ele
é bem específico. Você vai trabalhar com um executivo. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai trabalhar com um coach executivo não são em ferramentas. É verificar se você possui o know-how e a linguagem que esse grupo de pessoas fala. Então, por exemplo, começa a comprar livros como, ou revistas, por exemplo, a HSN, começa a comprar Business Review. Você tem que saber primeiro se comunicar com esse tipo de pessoa, porque a primeira coisa que você tem que fazer é saber se comunicar. Então, eu nunca trabalhei com executivo, nunca trabalhei com nenhuma empresa, não sei nem como funciona o modelo hierárquico de uma empresa. E você vai trabalhar com um coach executivo, você não vai nem conseguir entrar na empresa, porque ela vai olhar para você, vai fazer perguntas para você e você muitas vezes não vai nem compreender as linguagens que eles utilizam, porque muitas vezes são linguagens muito específicas, terminologias muito específicas, só de pessoas que realmente vivem naquilo. Então, quando você está desenvolvendo a habilidade de comunicação, você tem que também aprender a comunicação do grupo específico que você vai trabalhar. Então, quer ser um coach executivo, primeira coisa vai trabalhar, vai fazer treinamentos que executivos normalmente fazem para entender o problema que eles possuem na empresa deles. Vá desenvolver primeiro o know-how interno sobre o assunto, sobre aquele nicho que você quer trabalhar, e aí sim, com isso, você vai ter muito mais ferramenta de utilizar as ferramentas de PNL e de coach com esse executivo, ou no mundo executivo. Então, se você nunca viu isso na vida, eu fiz um treinamento de PNL, fiz treinamento de coach, e eu quero trabalhar com atletas, mas você nunca foi atleta, você nunca entrou numa academia, você nunca foi num clube de futebol para entender como é que funciona a hierarquia entre os técnicos e os estrategistas e o dono do clube, você não vai conseguir trabalhar com eles. Porque você tem que primeiro desenvolver esse know-how. Então comece a comprar livros sobre o assunto, faça treinamentos sobre o assunto, desenvolva o seu know-how específico daquele nicho que você quer entrar. Senão você não vai conseguir. Você pode até ter a sorte de usar uma ferramenta ou outra, mas vai ser muito difícil você conseguir entrar nesse meio. Então, seja primeiro um expert ou conheça bem a linguagem e as ferramentas e o jeito de se pensar daquele nicho que você quer entrar, para antes de você entrar nesse nicho. E aí sim, você entrando no nicho, você usa as ferramentas de PNL e de coach, porque elas vão funcionar. Agora, com o know-how, você vai compreender melhor a situação específica de cada cliente, situação específica de cada nicho que você vai trabalhar. Então, a PNL vai te ajudar a abrir e expandir essa habilidade também. Né? Ok? Vamos ver se tem mais alguma outra. Metamodelo, no modelo de coach, o metamodelo é a habilidade de você entender as pessoas, entender como elas estão pensando, entender como elas estão raciocinando. Então, por exemplo, você está utilizando alguma ferramenta de identificação do seu cliente. Então, você está fazendo o Grow. Vamos falar do Grow, que é uma ferramenta que todo mundo estudou, todo mundo conhece. Não importa que escola você tenha utilizado, você já deve ter aprendido o Grow. O G é o quê? Desenvolver os objetivos. Aí você tem o segundo, realidade, não é? A realidade é o quê? É quem a pessoa é, os problemas que ela tem, as crenças que ela tem, os valores que ela tem, é quem ela é. É o que está muitas vezes impedindo ela de chegar no objetivo dela. Então, a programação neurolinguística, o metamodelo, as ferramentas que você aprende, como modelagem, a ancoragem, mudança de comportamento, lidar com crenças, você vai acabar trabalhando na realidade do Grow, por exemplo. Porque aí isso você vai desenvolver o objetivo, tá claro, tá específico, você pode até inserir lá no meio um smart para ficar ainda mais detalhado. Aí você vai para o realidade. No realidade você vai desenvolver e entender a situação atual dele. E aí você vai compreendendo a situação atual dele e com as ferramentas de programação neurolinguística, você vai auxiliar a realidade dele ser uma realidade mais útil, uma realidade que auxilie ele a chegar no objetivo dele, que não atrapalhe, que ele tenha crenças congruentes, que ele tenha valores congruentes, que ele tenha comportamentos e ele desenvolva esses comportamentos para auxiliar depois ele fazer o restante do Grow e chegar no objetivo dele com você. Então, é importante você perceber que o ser humano que está na sua frente, ele é muito específico, ele sempre vai ser muito específico. Então, trabalhar com uma pessoa de maneira genérica nunca vai funcionar.
Você vai conseguir atingir um grupo pequeno de pessoas, aquelas pessoas que por acaso você deu sorte, mas a grande maioria não vai funcionar, né? Vamos lá, vamos ver o que tem mais. PNL é útil para quem atua com RH e psicologia? Óbvio. Se você está modelando ótimos psicoterapeutas, consequência disso é você usar as ferramentas desses psicoterapeutas para você obter mais sucesso com seus clientes. E o RH, a mesma coisa, você vai habilidade de conseguir lidar com a hierarquia de uma empresa. O RH, no final, o que ele faz? Ele tem que lidar com dois grupos de pessoas. Ele tem que lidar com um grupo dos funcionários, das pessoas que cooperam na empresa, e ele tem que também trabalhar com o quê? Com o diretor, com o dono. O tempo todo o RH está no meio dos fogos. Então, ele vai ter que desenvolver uma flexibilidade, um jogo de cintura incrível. Primeiro, para conseguir pegar as ideias da diretoria, transformá-las, reagrupá-las, para aí sim passar para o grupo de colaboradores. Porque muitas vezes ele está falando de um jeito, ele está respondendo de outro, e eles não se entendem. Então, você tem que ter alguém no meio, muitas vezes, para ajudar. Então, quando você ajuda, você acaba auxiliando na comunicação de duas partes. Então, você tem uma parte aqui numa empresa, você vai auxiliar as duas a entrarem em congruência. Porque aí sim uma empresa vai funcionar bem, quando os valores e as crenças estão congruentes, tanto o grupo aqui de cima quanto o grupo aqui de baixo. Então, por exemplo, quando você vai numa empresa, a gente trabalha em empresa, e você vai ajudá-la a desenvolver uma cultura, uma nova cultura empresarial para um desenvolvimento melhor, a primeira coisa que a gente faz é alinhar valor, alinhar os valores, a missão da empresa. E é importante que os cooperadores, os funcionários, tenham as mesmas... os mesmos valores, as mesmas sequências de valores da empresa que ela está trabalhando. Porque se ela não tiver, ela vai ter estresse, ela vai ter burnout, ela não vai trabalhar da maneira mais efetiva, ela vai ter doenças, ela vai entrar em estresse. Então, não vai ser produtivo para o funcionário e nem para a empresa a longo prazo. Um dos maiores gastos que uma empresa hoje em dia tem é custo de funcionário que entrou em pane. É custo de funcionário que quebrou, né, mentalmente ou fisicamente com LER, e como quebrou, a empresa não pode demitir. Ou melhor, vai ter que pagar o salário desse cara que não vai estar produzindo mais nada. Então, a habilidade de você saber se comunicar, saber lidar com o estresse, ensinar a produzir um flow numa empresa de desenvolvimento e crescimento é super importante. Então, aí sim a empresa vai conseguir crescer de maneira funcional. Porque senão, você vai ter troca de funcionário o tempo todo, você vai ter problemas dentro da empresa o tempo todo. Então, isso é um trabalho que o RH tem que fazer, né? Porque o diretor, o presidente, ele não vai ter tempo para fazer isso, e o funcionário está lá só para ganhar muitas vezes o dinheiro, ou só para fazer o trabalho que tem que fazer. Então, o RH fica no meio do tiro. Então, a PNL é uma boa ferramenta para desenvolver esse jogo de cintura e saber desenvolver melhor tanto um lado quanto o outro. Legal? Vamos lá. Então, PNL ajuda em mediação de conflitos? Óbvio, né? Você vai conseguir compreender as duas partes do conflito e conseguir criar um vínculo entre os dois. Você vai conseguir desenvolver um jeito onde os dois que estão em conflito cheguem a algum acordo. Porque primeiro você vai identificar os propósitos dos dois, você vai alinhar o propósito de um, depois o do outro, até chegar num ponto em comum. Isso você aprende até no practitioner já, essa é mediação de conflitos. Tá? Então, com certeza vai auxiliar muito mediação de conflitos. Karina Nunes perguntou uma boa pergunta sobre se a PNL pode atuar na mente do cliente de forma inconsciente. Sim, primeiramente porque a comunicação ela é inconsciente. Né? Você não pensa para pensar, você não pensa para dizer as palavras que você pensa. Você tem um propósito de se comunicar, você tem um direcionamento e seu cérebro vai jogando as palavras corretas ali. Então, a nossa comunicação é inconsciente.
A gente não é um processo consciente. Uma criança, ela aprende a se comunicar de forma fácil, porque ela está aprendendo a se comunicar de uma maneira inconsciente. Ela não tem o diálogo interno ou aquele diálogo interno crítico no processo de aprendizado. Ele simplesmente começa a se comunicar, ele começa a tentar falar, ele começa a balbuciar, ele começa até ele desenvolver a habilidade de se comunicar. Tanto é que a comunicação é tão inconsciente que em qualquer local do mundo você tem uma criança de 1 ano falando a língua daquele país. Então aquela crença de que inglês é difícil, chinês é difícil, português é difícil, alemão é difícil, não existe. Porque existe uma criança ali desenvolvendo aquela linguagem com 1 ano, 2 anos. Então não é dificuldade, é estratégia mental. Ou melhor, é um processo inconsciente. Então, quando você está falando de PNL, quando você está falando de comunicação, toda comunicação ela é inconsciente. Ao você contar uma história para alguém, inconscientemente você está fazendo com que a pessoa crie imagens, as imagens que você está imputando nessa história. Então, qualquer tipo de comunicação, ela é de uma maneira inconsciente. E sim, existe na PNL até uma habilidade interessante de você conseguir se defender dessa linguagem muitas vezes inconsciente que a gente recebe do mundo. Então, propaganda, as pessoas que falam coisas que a gente não quer ouvir. Então, o metamodelo, por exemplo, é um jeito de você conseguir se defender desse tipo de comunicação inconsciente que você não teria controle antes do metamodelo. Então, é uma ótima habilidade de você conseguir se defender de pessoas de televisão, de revistas, enfim, de coisas que você realmente não teria controle de se defender. Porque você está atento a que a pessoa está dizendo, você está atento do padrão que ela está se utilizando. Então, ao você estar atento, opa, ele acabou de falar uma coisa que está me influenciando a me sentir mal. Ele acabou de me jogar uma crença limitante. Ele acabou de pedir para eu pensar numa situação que eu não quero pensar. Então, na hora você recebe a dica, né? Porque você está sendo treinado. Então, na hora você, opa, acabei de ouvir uma bobeira. Então, na hora você já fala, acabei de ouvir uma bobeira. Você nem processa ela de verdade. Porque você está o tempo todo o quê? Mais atento com a comunicação do mundo à sua volta. Ok? E, consequentemente, PNL e hipnose, as duas se intercomunicam porque um dos terapeutas que foram estudados na década de 70 foi o Milton Erickson, que é o pai da hipnose. Então, de alguma maneira, o Richard e o Grinder, eles chegaram a modelar o Milton Erickson. Então, a grande parte da nossa comunicação, ela é hipnótica, só que não precisa ser hipnótica, fecha os olhos, come maçã, imagina uma cebola, aquelas coisas. É uma coisa muito mais conversacional. É muito mais você conseguir influenciar o modo de pensar das pessoas através da lógica que ela já utiliza. E através da comunicação hipnótica a gente consegue fazer isso. E muitas vezes ela nem nota que isso está acontecendo. Porque a comunicação ela é inconsciente. Então a informação vai passar de uma maneira ou de outra. Ok? Robson Gomes, um pouco sobre Swish. Swish é uma das ferramentas da programação neurolinguística que auxilia você a mudanças de comportamentos, mudanças de crenças e mudanças emocionais. Então, é uma ferramenta útil para você desenvolver uma nova conexão neural. Na verdade é isso, o Swish faz uma nova conexão neural. Ele agrupa novas informações e novas químicas neurais de uma maneira nova para um mesmo assunto. Então, por exemplo, existe um comportamento indesejado e você não quer mais ter esse comportamento indesejado. Então, o que você faz? Você descobre qual é o gatilho que faz você ter esse comportamento indesejado. Então, pode ser que seja... seu comportamento indesejado pode ser comer brigadeiro e não conseguir parar de comer. Não sei. Daí você vai o quê? Você vai olhar o brigadeiro e quando você olha o brigadeiro, te dá vontade de comer e você destrói o brigadeiro. Você destrói a caixa de brigadeiro. E esse é o comportamento que você quer parar de fazer. Então o que você vai fazer? Você vai utilizar o mesmo gatilho, que é o brigadeiro, porque não tem como você mudar o brigadeiro. Você não tem como falar para o mundo, não produza mais brigadeiro. Né? Você não tem como mudar a realidade. Mas você tem como mudar a sua reação entre você e a realidade. Então o que a gente faz? A gente começa com o Swish,
a gente consegue relacionar o brigadeiro com algum outro tipo de relacionamento, com algum outro tipo de pensamento, com algum outro tipo de comportamento. Então, a próxima vez, se você fizer um switch algumas vezes, você treinar a sua cabeça a pensar dessa nova maneira, utilizando o switch, você vai, por exemplo, desenvolver a habilidade de olhar o brigadeiro e ficar indiferente. Ou olhar o brigadeiro e dar risada do brigadeiro, em vez de olhar o brigadeiro e destruir a caixa dele. Então, isso seria o switch para mudanças comportamentais. Mas ela pode ser útil para mudança de crença, mudança de valores, mudanças de estados emocionais. Então, ela é meio que um coringa, uma ferramenta coringa que funciona para você mudar, fazer mudanças neurais numa pessoa. Ok? A PNL ajuda na comunicação se ela deixa mais claras as conversas em geral. Sim, se você aprende a se comunicar de forma mais efetiva, primeiramente, você não vai gastar tantas palavras para descrever o que você quer descrever. Você vai economizar as palavras. Você vai utilizar menor quantidade de palavras e obter o mesmo efeito que você tinha antes. É igual, por exemplo, um guitarrista. Talvez um cantor, ele possa conseguir usar o maior número de notas musicais num segundo. Então ele é o cara, é o guitarrista mais rápido do mundo. Isso significa que ele é um bom guitarrista? Isso significa que os sons que a guitarra dele toca são gostosos de serem ouvidos? Nem sempre. Muitas vezes você vai encontrar algum outro guitarrista que vai usar talvez uma nota ou duas notas de diferentes jeitos, com uma melodia que vai ser muito mais interessante do que aquele que usa 75 milhões de notas ao mesmo tempo. Então, quando você aprende a se comunicar, você vai usar menor quantidade de palavras para se comunicar, porque com menor quantidade de palavras você consegue ter o mesmo resultado que muitas vezes uma outra pessoa teria que gastar 1000 palavras. Então, você vai sim ficar com uma comunicação muito mais clara e efetiva, porque você vai gastar menos tempo tendo que usar a linguagem, porque você vai usar uma linguagem mais eficaz, ok? Como um profissional de PNL atua junto ao cliente? Primeira, ótima pergunta, porque muita gente acredita que PNL, eu fiz practitioner, eu fiz o master e agora eu tenho a profissão PNLista. Não existe, a PNL não é uma profissão, ponto. Não existe profissão PNL. O que existe é, com a PNL, você desenvolve a sua habilidade de aprimorar a sua comunicação, tanto consigo mesmo quanto com os outros, e a consequência disso é você ser o melhor profissional na área que você já é profissional. Então, você é um dentista, você vai ser o melhor dentista, você é um atleta, você vai ser o melhor atleta, você é um coach, você vai ser o melhor coach, porque não existe profissão PNL. O que existe é ferramentas que você aprende na programação neurolinguística que vão otimizar quem você é. E aí, quem você é vai ser melhor. E quando você é melhor, você tem melhores resultados. Então, não existe profissão PNL. Né? O que existe é outras profissões que você vai utilizar das ferramentas da PNL para ser melhor naquilo que você quer ser melhor. Ok? E isso é uma dúvida muito interessante. Muita gente, eu fiz practitioner, eu fiz master, agora eu vou atender pessoas. Não, você não vai atender pessoas. Porque você não tem o know-how, muitas vezes, de conseguir trabalhar com aquele nicho que você quer trabalhar. Então, mas se você é um terapeuta e você quer ser o melhor terapeuta, vai fazer PNL. Se você é um atleta e você quer ser o melhor atleta, usa a PNL para ser o melhor atleta. Então, PNL é isso. Né? São ferramentas, simplesmente ferramentas que você vai utilizar para aprimorar quem você é e as coisas que você faz. É apenas, então, um curso de autodesenvolvimento, com certeza. Você não vai vender atendimento de PNL, por mais que hoje em dia você acaba encontrando muita gente que conhece e busca PNL para esse fim, você pode até fazer propaganda. Eu sou um coach que trabalha com programação neurolinguística, ou sou um terapeuta que usa ferramentas de PNL. Então, sim, você pode falar que você usa essas ferramentas para obter os seus resultados. Pode, muita gente que conhece PNL vai acabar buscando você pelo fato de você ter essas ferramentas e essa habilidade de PNL, com certeza. Mas normalmente é mais fácil você não falar que usa PNL.
É mais fácil você ir para o ponto e o nicho que você quer se comunicar, usar as ferramentas sem necessariamente explicar o que você faz. Então você não vai numa empresa falar, olha, eu vou fazer PNL com você. Não, você vai fazer o quê? Um trabalho dentro de uma empresa. Você vai fazer um trabalho com um executivo, você vai fazer um trabalho como dentista. Você não precisa esclarecer a ferramenta que você vai usar. Da mesma maneira, muitas vezes você não vai numa empresa trabalhar com coach, você não explica. Eu vou usar com esse seu cliente o Grow, vou usar o Smart, vou usar... Você não explica as ferramentas que você vai utilizar. Né? Da mesma maneira, você não precisa explicar que você vai usar a PNL no seu trabalho do dia a dia. A não ser que você queira. Aí tudo bem. Maravilha, então, Carla. Vamos fazer, então, o convite para quem quiser realizar o curso. Passa rápido, já passou 1h30. Nossa, pior que eu tô falando pouco, né? 1h30. Eu já fico 8 horas falando no treinamento, 8 dias seguidos, muitas vezes. Então, a ideia é que a Carla nos procurou para elaborar uma proposta para vocês. Então, nós vamos enviar, a Carla vai enviar a proposta para vocês. Uma proposta para você fazer o nosso treinamento de Practitioner e Master Practitioner pela Sociedade Internacional de Programação Neurolinguística, aqui em São Paulo. Na proposta existe um valor especial, existe um jeito especial de você fazer esse treinamento, e eu espero que vocês compareçam, porque eu garanto que vai agregar muito nas suas ferramentas de coaching, nas suas ferramentas de desenvolvimento humano. Então, vocês vão receber esse e-mail, essa informação. Provavelmente a Carla que vai enviar, não sei se é isso mesmo. É isso mesmo, Carla? Você vai enviar esse e-mail para as pessoas com essas informações. Nesse e-mail você vai ter o nosso contato, o contato do nosso site, que na verdade, caso você queira saber, é sipnl.com.br, que é Sociedade Internacional. O treinamento tem um valor e a gente está fazendo um preço especial para vocês, porque a Carla nos convenceu de que vocês eram pessoas que valia a pena e valeria conhecer o nosso trabalho. Então, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram saber mais, no nosso site tem muitos outros artigos. Eu tenho um canal de YouTube que não tem muitos vídeos, mas tem alguns vídeos interessantes que podem agregar de uma maneira até o momento de você estar comigo presencialmente no meu treinamento. Lembrando que o meu treinamento ele é presencial. Eu não acredito que habilidades comportamentais você aprende online. Você pode até aprender teorias, mas você vai precisar desenvolver a habilidade de estar com outra pessoa, se comunicar com outra pessoa presencial para desenvolver essas habilidades. Então, a nossa preferência é treinamentos presenciais. A gente faz em São Paulo. A curiosidade da Karina, hein? Fica curiosa para pegar esse e-mail. Eu vou passar então também o contato da Vitória. A Vitória, ela é a nossa comercial e ela está disponível para tirar todas essas dúvidas, atender vocês. Ela é super interessante de bater papo, ela vai te dar várias informações e eu vou botar os dados dela, os dados do meu site, os dados do YouTube, tudo nesse vídeo que vai ficar no próprio grupo de vocês, ok? Então, vai estar lá escrito bonitinho, junto com o vídeo, os dados, para você conseguir entrar em contato com a gente, conseguir conversar com a Vitória e conseguir, de forma presencial, me conhecer e conhecer essa ferramenta incrível que é a programação neurolinguística, que garanto que vai agregar demais no que você já faz no seu trabalho de coach ou qualquer outro trabalho que você faça. Ok? Então, boa noite para todo mundo, ótima semana para vocês, bom final de segunda-feira e grande abraço. Tchau, tchau.